Graça e paz, pastor Igor Marçal aqui, você está no Café com Palavra e nesse vídeo nós vamos falar sobre a oração modelo ensinada por Jesus, alguns chamam de oração do Pai Nosso. Então vamos entender o que Jesus estava querendo ali transmitir aos discípulos com essa oração. Fica com a gente e vamos lá. Joia, vamos lá, vamos que vamos então. Pastor Fábio Arnaldi, pastor Ney, tá aqui com a gente. Pastor Ney que é pastor da igreja CAP, Casa de Adoração Profética, também aqui na cidade de Samambaia, né, pastor? Amém. Brasília, DF. Bênção demais. Teve aniversário lá agora, né, pastor? Teve. Acabou agora quarta-feira, você falou, né? Isso, ontem. E aí, como é que foi lá? Foi bênção? Foi bênção, graças a Deus. De quinta, do dia 15 até o dia 21. Na verdade, começou no domingo, né, com o pastor Jonas. Sim. Mas aí depois veio, você participou também, assim. A ideia que a gente trouxe para a igreja é até reaver todas as mensagens, entendeu? Legal. Que foi construindo, né? Todos os pregadores que foram ali ministrar, desde o dia 15 até o dia 21, Deus foi construindo algumas coisas com o próprio tema, né? Sim. Você pode ouvir. Muito bom. E graças a Deus atingimos aquilo que Deus tinha falado no nosso coração através dos profetas que foram lá, e realmente foi muito de Deus, recebemos demais. Glória a Deus, foi bênção mesmo. Realmente estava um clima, um ambiente, né, muito bem profético, bênção. Isso. E amém, muito bom. Casa de Adoração Profética, a gente tem caminhado muito junto aqui, o Ministério Elim, e é bênção, né? A gente tem uma aliança verdadeira. Amém, verdade. Bom demais. Então vamos lá, né? Vamos continuar nosso papo aqui falando sobre essa oração. Algumas pessoas chamam a oração do Pai Nosso, né? Que ela começa assim. E Jesus, então, ele traz uma oração aí para ensinando os discípulos, né? Eu vou começar aqui falando, né? A partir do verso 6, que ele já começa a pontuar algumas coisas legais aqui para nós. Jesus vai dizer, ó: Tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Só do verso 6 até o verso 8 aqui tem coisa muito legal para falar, né? E aí, então, ele começa a proposta da oração. Por essa razão, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do inimigo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos lá. Primeiro ponto aí, o secreto, né? Esse lugar secreto, hein, pastor? A gente tava falando da questão da publicidade, né? Eu gosto desse exemplo porque pra mim é o mais assombroso, né? Porque eu vi, cara, né? É difícil quando você vê as coisas, você não consegue tirar. O irmãozinho, né, fazendo a live, falando do lugar secreto, né? Sou aqui no meu lugar secreto com Deus e há uma unção maravilhosa nesse lugar. Secreto, como assim lugar secreto? Você tá fazendo live, mano? Você não entendeu muito a ideia do secreto, eu acho não. E aí, como é que é esse lugar secreto, pastor? O que você, pastor Ney, que tem assim, pastor Ney, pastor Arnaldo também, né? Tem uma pegada muito forte na adoração, nessa parte de, né, voltada a uma busca. E esse lugar secreto? Como é que funciona esse lugar secreto? Tem como entrar num lugar secreto no meio do coletivo? Como é que é isso? Esse Mateus 6, versículo 6, é um versículo que a gente sempre citou ele lá na casa, né?
sobre o quarto, sobre o momento, né? E quando a gente fala quarto, não é literalmente um quarto que seja. Às vezes você não tem um quarto, vai para a cozinha, vai para o banheiro, né? A gente até falava, se você está trabalhando, pastor, quem trabalha, que não tem quarto? Cara, no momento do almoço, aquela 1 hora ali, né? Às vezes come não, faz o jejum, vai para o banheiro ali, põe um fone e vai falar com o Senhor. Não é literalmente o quarto em si, né? Mas é o momento com Deus, é o momento que você vai, sabe, se retirar de algumas coisas para estar com Ele, né? Porque às vezes a gente pega... Dedicado, né? A gente pega a palavra em si mesmo, né? E quer... Não é isso. E eu baseio muito Mateus 6, versículo 6, com Jeremias 33:3, se eu não me engano. Que existem segredos no coração do Senhor, né? Clama a mim e responder-te-eis coisas grandiosas e ocultas que não sabes. E o Senhor só vai nos responder nesse lugar, em Mateus 6,6. Um lugar de retirada, um lugar onde você vai ouvir Deus falar, né? Um lugar onde você vai tirar 1 hora, 2 horas para estar com Ele, né? Seja em jejum ou não, o bom que seja em jejum, porque quando você faz isso, você deixa de comer as coisas, você deixa de fazer, porque as pessoas, não é o tema, mas as pessoas falam sobre questão de jejum e elas só param de comer, né? Mas às vezes não tira tempo com o Senhor, não tem esse lugar secreto, não tem esse lugar de intimidade. Não, cara, então você está fazendo uma dieta, você deixou de comer somente. Só passou fome. Só passou fome, Jejum em si é tirar esse momento, sabe? A palavra de Deus diz que o Senhor, até o apóstolo Paulo, alguns outros profetas, eles se retiravam em alguns momentos. E às vezes o seu quarto secreto vai ser um monte, né? Seu quarto secreto, às vezes, é como às vezes a gente faz, né? Sai daqui para a Trindade, vai ser a tenda de adoração. Entendeu? Então esse momento onde Deus, sabe, vai falar, onde você quer ouvir Deus. São decisões, às vezes, que você quer tomar, que você vai ouvir Deus falar. Pastor, Deus fala? Fala. Ele fala, entendeu? E quando Ele fala, é muito forte isso no nosso coração. Pode vir os vendavais que vier, mas eu estou seguro em uma palavra. Então, assim, no início da obra que o Senhor nos confiou, a gente falava muito sobre Mateus 6, versículo 6, né? De lugar secreto, de intimidade, né? De vida com Deus, de ouvir Deus falar. Então, quando a gente passa por esse lugar aqui, ó, você vai perceber que a gente vai andar em novidade de vida, não naquilo que se tange a questão, quando a gente fala isso, de vitória em vitória, né? Do carro do ano, de uma mansão, não. Você vai viver naquilo que Deus está dizendo aos seus ouvidos, e em obediência você vai estar andando com a obra redentora que o Senhor tem para a sua vida. Porque depois a gente pode até falar sobre isso, que a gente às vezes quer caminhar de uma forma sozinho, né? Mas o versículo 9 já fala, né? Pai nosso que está no céu. Então, se o Pai é nosso, eu tenho irmãos. Exato. Né? É uma família, né? É uma família, não está ligado só a mim. Né? Então, eu gosto muito desse versículo de Mateus 6,6, e eu ligo ele a Jeremias 33,3, que se de fato nós estivermos nesse lugar aqui, Deus, Ele tem segredos guardados no coração dele a nos dizer, para caminharmos segundo as suas palavras. E Ele quer falar, né? Ele quer mostrar. Não são segredos que Ele quer permanecer com eles apenas, mas Ele quer compartilhá-los, né? Por isso que Ele nos fala. Eu também sinto a ideia do lugar secreto, né? Eu percebo essa ideia aqui do lugar secreto, falando sobre um lugar privativo. Eu e Ele, né? É eu e Ele. Então ele está falando lugar de intimidade. Olha, aqui não é você e o seu pai. Não existe mais pessoas ou mais. Não. Você tem que ter esse lugar, né? Então é interessante, pastor Igor, que ligado a isso também, eu não vou lembrar o versículo agora, mas assim, quando o Senhor ele também ele vier, quando ele for perguntar assim, tem uma palavra que fala assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, né? Porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Né? Esse conhecer aqui, a gente pode, mas o Senhor é soberano, né? Ele me conhece. Onisciente. Ele é onisciente. Então, assim, parece que não bate, né? Mas a questão de não conhecer
É esse lugar aqui, ó. É o lugar secreto, entendeu? Então assim, eu não te conheço, você nunca esteve comigo, né? Você nunca me buscou na sua intimidade, porque o conhecer está ligado também, e Adão conheceu Eva, está ligado à intimidade. Então esse conhecer do Senhor é de fato Mateus 6,6. Eu não te conheço, você nunca... Não, mas eu fiz a tua obra, eu tinha 1.500 membros. Não, você fez a sua obra. A gente estava um dia conversando e assim, Davi lançou uma palavra muito forte, cara, que fez a gente pensar. Muitas das vezes a gente está fazendo a nossa obra, não, na verdade, muitas vezes a gente está fazendo a obra do Senhor, mas não a vontade dele. Entendeu? E é diferente. Muito. Você fazer a obra dele, mas não fazer a vontade. Entendeu? Então, na questão desse conhecer aí, eu quero ser conhecido por Deus. Eu quero ser achado por Deus. Não tá ligado ao número de pessoas que eu tenho me seguindo, não tá ligado a Instagram, não tá ligado tá ligado a um lugar secreto onde ele vai falar assim, eu te conheço. Entendeu? Eu conheço suas mazelas, até suas mazelas eu conheço. Principalmente, né? Vendo o pastor Ney falar aí dessa questão de estar fazendo a obra de Deus, mas não à vontade. Não à vontade. Eu vi aqui à minha mente a questão da parábola do filho pródigo, né? Jesus falando. E o interessante é que um vai numa expectativa e volta frustrado, isso, né? O outro que ficou estava no ambiente, mas não tinha um relacionamento. Não desfrutava. Ele não desfrutava. Ele estava focado, né, na recompensa daquilo que ele poderia receber, né? Tanto que o pai, quando questiona, seu irmão voltou, você devia estar feliz. Mas pai, gastou tudo que o senhor tinha, né? E o senhor mata até fazendo festa para ele. Eu tô aqui trabalhando, né? Eu tô aqui, não entendi o ambiente, só sei que você é meu pai, mas não desfruto de nenhum tipo de intimidade. Tô aqui tentando, né, dar continuidade, ser produtivo, né, naquilo que o senhor tem. Sim. Né? Produtivo não, né? Bem sucedido. Tô aqui lutando para ser bem sucedido, ampliando aquilo que o senhor tem, né? E o senhor não me dá nenhum bezerro para me se alegrar com os meus amigos. O pai olha para ele e fala, de fato você não entendeu, você não entendeu que você é filho, né? Você não entendeu que você é filho, porque tudo que eu tenho é teu. Então a gente pode estar envolvido dentro desse ambiente, mas não desfrutar da paternidade. Esse ambiente de intimidade, ele vai arremeter aqui no versículo do Pai Nosso, né? Esse ambiente de intimidade do quarto, ele vai remeter essa paternidade de Deus. Eu vejo muito isso. Ela vai me ligar automaticamente a ele como filho, né? Então eu vou entrar e qual vai ser a minha oração? Pai Nosso. Por quê? Porque eu sou filho. Eu entendo o meu lugar nele, então é assim que eu entro, já na intimidade. Por quê? Porque eu estou nesse ambiente. Então a gente às vezes perde muito tempo dentro da igreja só querendo receber o cabrito, né? Só querendo ter a recompensa e não desfruta do mais importante. Eu não consigo entender como você está envolvido nisso e não consegue entender o seu ambiente de filho, esse ambiente, né, de desfrutar de uma paternidade, né? Eu passei muito tempo da minha vida caminhando dentro da igreja, né, só como um trabalhador, né? O filho que estava lá também teve a mesma síndrome, né? Não, vou voltar para casa do meu pai. Por quê? Porque lá até os servos dele comem bem, vivem bem, são, né, bem tratados. São bem tratados. Então eu vou pedir que ele me aceite como trabalhador, né? E o pai olha para ele na chegada e diz, não, você é filho. Vamos lá, vamos recomeçar de novo. Aqui, o ambiente aqui é familiar, você está em casa novamente. Sandália nova nos pés, anel novo, roupa nova. Ou seja, não, vamos mudar esse quadro. Você é filho, não dá para me pegar você como um pai e botar você para trabalhar, para ter recompensas. Não dá, né? Para desfrutar somente de momentos. Não, você precisa entender que você é filho. Isso aqui tudo é teu ainda, né? Então a gente precisa gerar esse ambiente em Deus. Paulo entendeu isso muito bem, né? Eu aprendi a me contentar, lugar de contentamento,
Você só tem isso quando você entende a paternidade. E é tão interessante ligar a questão da intimidade dos filhos, né? Fazer até uma mexã aqui, pastor Igor, do livro, né? Do Ruios. Sim. E a manifestação dele só vai ser para filhos maduros. Só. E esse lugar te amadurece, cara. Entendeu? Esse lugar com o Senhor vai te amadurecer. Todas as vezes que você for para esse lugar de Mateus 6,6, né? O Senhor vai tirar muita coisa de você e vai colocar as coisas eternas dele em você. Verdade. Entendeu? Então vai te amadurecer. Então aqui as questões de criança, de menino, né? Vai formar em você um homem, sabe, um servo fiel, alguém maduro, que não vai, sabe, se magoar com qualquer coisa mais. Sim, sim. Né? Então, assim, Romanos 8,19, sobre a manifestação dos filhos, são os ruios. É verdade. São os maduros. Mas para isso tem um processo. Né? Precisa passar primeiro por esse quarto, por esse momento de intimidade, onde o Senhor vai se revelar a você, né? Tirando as coisas que em você está e colocando as coisas eternas dele, porque ele só vai confiar tesouros eternos para pessoas maduras, para filhos maduros. É onde você Pode falar. É onde você vai se despir. Sim, Você literalmente. Você não troca de roupa na sala. Sim. Você troca no quarto, no banheiro, né? Mas possivelmente no quarto é lá que você vai se despir, é lá que você vai entender toda a sua nudez e vai entender o que precisa ser feito, né? É onde você não consegue manter nada coberto diante dele. Sim. Quando você chega nesse ambiente. Então, é muito interessante. Se a gente for começar, a gente vai puxar tanta coisa. Aí você vem pro literal ali, quando Paulo começa a exortar Timóteo, né, trazendo a ele o verdadeiro homem de Deus que deve ser, e ele também tem que passar isso para frente. Né? Quem deseja o episcopado, boa coisa deseja, mas primeiro, precisa ser irrepreensível, marido de uma só esposa, amável, né? Aí vem as características de um homem, Sim. não mais de um menino. Exatamente. Entendeu? Então Deus se revelará através dessas pessoas que vão ter esse lugar secreto. E a chave, ao meu ver, aí tá nesse lugar, né? Na casa, né? No lugar. Isso. Voltando ao aspecto do filho pródigo, um aspecto que a gente falando aqui me ativou. Você vê, primeiro passo, o filho que tá fora fala, eu vou voltar para casa. A referência, né? Sim. Aquele é um lugar diferente. Lá tem meu pai é um homem justo, meu pai é um homem que cuida, meu pai é um homem zeloso, eu vou voltar para lá, ele é justo, ele cuida dos servos dele, então eu vou voltar para casa. Então, a referência, o filho mais velho, quando ele vê a festa, ele não entra em casa, ele fica do lado de fora. Né? Ele procura saber informação com o servo. O que está acontecendo lá dentro? Mas peraí, se eu fosse esse servo, eu ia pensar, ué, tu é filho? Tá perguntando pra mim que sou servo? Abra a porta. Vai lá, vai. Então, assim, você vê quando a falta da percepção de que eu preciso adentrar esse lugar onde eu vou estar com o meu pai para gerar em mim essa pessoa, esse homem, porque quem forma, né, em mim esse homem maduro é o pai, nesse ambiente. Então, onde que vai acontecer? Dentro de casa. Sim. É dentro desse lugar secreto. O lugar secreto, esse lugar de intimidade, esse quarto onde eu fecho a porta, eu falo com meu pai, o meu pai fala comigo. É esse ambiente, né? E o problema é que, aí eu vou voltar um outro exemplo que o Arnaldo usou aqui, é que a maioria das pessoas só tem o foco na lavoura, elas não têm o foco na casa. Então, elas vêm para o ambiente igreja e pensam, o que eu vou trabalhar? Não, o serviço vem no seu tempo. Primeiro é a sua identidade, você tem que entrar na casa. Não, mas eu sou membro. Não, você não entendeu. Não é o espaço físico, não tem a ver com a estrutura de tijolo que nos cerca. Você pode estar aqui dentro e continuar do lado de fora. Eu acho que é aí que entra muitas pessoas em crise questionando a estrutura. A estrutura, vamos pra praça, vamos pro não sei o quê. O problema não é a estrutura, o problema é que você pode ter em qualquer lugar. Se você não decidiu entrar na
a casa que é espiritual, que é o lugar secreto com Deus, qualquer lugar vai ser problema para você. Sim. Porque você vai estar em qualquer tipo de ambiente e vai continuar fora de casa. Você pode estar dentro do aprisco, fora de casa. Você pode estar na praça, fora de casa. Você pode estar nas casas, fora de casa. Porque a casa, que é o lugar de intimidade, é um lugar com Deus, onde eu sou formado sob o caráter dele. E se eu estiver assim, eu vou me manifestar e vou funcionar em qualquer ambiente. O aprisco não vai ser um problema, a praça não vai ser um problema, a casa não vai ser um problema. Qualquer lugar eu vou me manifestar bem, eu vou fluir bem, eu vou me manifestar. Por quê? Porque eu fui formado em casa, nesse lugar espiritual com Deus, no secreto, junto com ele. E essa formação é que me faz preparado para a atividade qualquer que vier. Deixa eu colocar 2 pontos aqui, pastor Igor, na questão da adoração. Às vezes o ministro da adoração, o ministro de louvor, a equipe de adoração, eles põem às vezes culpa na igreja, porque a igreja é fria, porque a igreja não isso, a igreja não se envolve, né, e tudo. E Deus me deu uma palavra para ministrar para os ministros do altar um dia, falando sobre o seguinte: você não pode levar alguém onde você nunca foi. Sim. Se você não tem quarto secreto, se você não tem vida de intimidade com Deus, cara, não adianta. Você vai ser um artista. Entendeu? Então, se você nunca foi nesse lugar, você não vai levar ninguém para lá também. Sim. Entendeu? Só que também verdadeiro é ao contrário. Às vezes a igreja também é muito fria, né, e tudo. Então, às vezes as pessoas querem entrar nesse ambiente, sabe, um movimento de glória, um ambiente de glória, a pessoa, cara, eu não consigo entrar nisso. Uhum. Você não consegue entrar porque você nunca esteve lá também. Sim. Entendeu? Porque isso vem de casa. Isso vem do lugar secreto. Então você até gostaria, irmão, de entrar. Você queria entrar também. Uhum. Você queria sentir o que às vezes as pessoas estão sentindo ali, mas você não vai conseguir porque esse ambiente, você não conhece ele. Que é esse ambiente de Mateus 6,6. Uhum. Se você não conhecer, você não vai conseguir entrar. Isso eu estou falando do público para cá, né? Sim. E verdadeiro também é do ministro para lá. É a mesma matemática. É a mesma. Você não vai conseguir levar a igreja a um nível de adoração se você nunca foi lá, irmão. Uhum. Então você quer fazer uma apresentação, porque a verdadeira dança é no quarto secreto, onde você põe a música e você vai dançar para ele. Uhum. O verdadeiro louvor é quando você fecha a porta do seu quarto, você pega o seu violão e você vai adorar o Senhor sozinho, cara. Sim. Então você não vai ter... quantas pessoas vão ter, né? Porque a gente mexe às vezes com... Não, eu vou, mas qual é o público aí que tem? Cara... O que você está querendo fazer? Se a pessoa já faz uma pergunta dessa, na minha igreja ela não entra mais. Uhum. Entendeu? Porque se a Bíblia diz onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome... Por que eu estou preocupado com isso? Não precisa preocupar. Entendeu? Configura-se, o cara não tem lugar secreto. Aí é um artista realmente. Existe uma questão que sobre as experiências. Eu tenho pensado muito sobre isso. Muito não, mas eu tenho pensado sobre isso. E o que eu estou entendendo? Existem as experiências que a gente vive na alma e as experiências que a gente vive no espírito. Sim. Quando eu estou dentro disso que está falando aí, quando eu estou convivendo nesse lugar secreto, quando eu estou convivendo nesse lugar onde eu entro, estou eu e meu pai, eu fecho qualquer tipo de distração, qualquer tipo de canal que possa me atrapalhar, eu tenho um tempo com ele, só eu e ele, seja onde for o espaço físico, mas é um lugar onde eu e ele estamos. Quando eu tenho essa vivência, eu começo a viver experiências no Espírito. E experiências no Espírito não só são aquelas que são oriundas com música. Então, quando eu estou acostumado com esse ambiente na presença do Pai, a pregação vira uma experiência emocional, vira uma experiência no Espírito. O momento da música, da adoração, vira uma experiência no Espírito. Uma oração que se faz antes do culto, um momento de intercessão, vira uma experiência, que se torna uma experiência que eu vivo no Espírito. Então, eu desfruto de um todo. Né, de um todo que acontece. O momento em que eu vou ofertar é uma experiência que eu vivo no Espírito, sabe? Todo o construto que eu estou ali vivenciando. Eu vou fazer um trabalho de atos de justiça, eu vou fazer um evangelismo, eu vou para uma aula de ensino, eu vou...
eu consigo desfrutar de todas essas coisas de uma mesma maneira. É claro que cada uma tem um objetivo e um propósito, mas eu desfruto de todas elas no meu espírito e tenho satisfação e prazer em todas elas, porque todas essas experiências, elas são conectadas ao que eu vivenciei com meu Pai no secreto. Agora, quando a pessoa só vive experiências na alma, aí é diferente. Aí todo o construto vai mudar. Tudo vai ser contaminado. Então aí, essa fala, a gente tá muito alinhado nela. Eu falo, olha, você pode estar num ambiente mais profético, né? Já disse isso na CAP, nos acampamentos, já falei várias vezes. Você pode estar num ambiente mais profético, ouvindo a palavra mais profética. Isso. E mesmo assim, nada disso fazer nenhum efeito em você. Mas não. Porque não é o ambiente. Isso. Não é a palavra, é você estando preparado para captar aquilo como uma experiência espiritual. Porque se você vai captar aquilo como uma experiência emocional, vai acontecer duas coisas. Primeira, ou você vai se empolgar, mas aquilo vai passar no outro dia, ou aquilo vai te ofender, porque confrontou o seu pecado. E você vai sair de lá, né, mais revoltado que entrou. Para quem iremos? Não se trata do lugar, é onde você está nele. Né? Outro ponto aqui que eu esse texto, assim, eu tô falando demais também, né? Não. Esse texto aqui, cara, pra mim é assim, excepcional, porque eu falo lá na casa o seguinte, irmão, se você, não desmerecendo o profeta, mas se você, depois de um culto profético, um culto, sabe, onde a glória de Deus vem, e você, depois do culto, vai fazer fila para ouvir um profeta falar, cara, você não tem vida com Deus. Você não tem lugar secreto. Você não tem Mateus 6,6. Eu respeito o profeta, porque o nosso ambiente de profeta, e eu sou profético também. Só que o profeta, pastor Igor, para mim, ele só vem confirmar aquilo que Deus já falou comigo. Sim. Entendeu? Então eu não preciso ficar pulando de igreja em igreja procurando os profetas. Eu não preciso, depois de um culto que eu convidei um profeta para ir na minha igreja, ter uma fila de 15 pessoas para ele orar e atender. Sim. Entendeu? Então, se eu tenho uma vida de devocional, de oração, de Mateus 6,6 na minha vida, o profeta, ele virá até mim. E ele vai confirmar aquilo que Deus já falou no meu coração. Sim. Entendeu? Você falou uma frase aí que eu tava com ela na cabeça aqui pra falar quando você terminasse. Exatamente. Eu tava estudando sobre algumas coisas nesse sentido aí. O que eu percebi? A gente não vê pessoas indo aos profetas. A gente vê os profetas vindo às pessoas. Então o cara ouviu Deus, falou, tem que ir lá falar com o rei. Ei, vem cá, é assim. Sim. Entendeu? Verdade. Quando o rei procura, manda vir o profeta lá vir falar. Geralmente esse cara não quer ouvir o que ele vai falar. Verdade. Entendeu? Traz lá o esquecido lá, que só profetiza coisa ruim. Sim. Chama lá, né, pra dizer que não ouviu. Quando não funciona, não tem a conexão espiritual. Vou falar até igual os uau, né? Não que rola. Assim foi com Samuel, que foi atrás de Davi. Assim foi com Ananias, que foi falar com Paulo. Paulo não precisou ir atrás de Ananias. Davi não precisou ir atrás de Samuel. Os profetas foram lá. Ei, Deus separou um negócio pra falar com você. Vem cá. Rapaz, Você entendeu? Sim. Então é isso. A gente... já deu uma mensagem aí. essa conexão aí, cara, ela tem que rolar. Se a gente não entender que tudo... Então, assim, como pra gente fechar essa parte aqui, vai ter uma parte 2 aqui pra gente tratar da parte da oração, mas pra gente fechar essa primeira etapa aqui, eu quero dizer isso pra você. Olha, toda a sua vida de experiência espiritual no espírito, ela só vai funcionar se você tiver um lugar secreto. Tá? Você pode chorar, você pode ir pro culto lá, você pode ter experiências emocionais das mais variadas, você vai ouvir palavras da galera que é coach das emoções e vai, ai, que palavra legal pro meu coração. Você pode ouvir as músicas, ver o ambiente, se emocionar e tudo. E assim, eu não tô dizendo que isso não tem o seu lugar, até tem, né? Eu entendo que Jesus, ele diz assim, olha, você tá, o fardo tá pesado, né? Você tem carga lá,
Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu tenho um alívio. Só que o alívio é a primeira etapa, é o primeiro processo. O que ele tem de melhor para nós é o descanso, que vem depois do alívio. E esse processo só acontece quando você entende que você precisa desse lugar. O lugar secreto. Ou seja, você, meu irmão, só você e Deus. Se sua vida é uma loucura e você não tem tempo para parar, para orar, para ter um momento de adoração, de rendição. Olha, a primeira coisa que o filho mais velho precisaria fazer para entrar na casa do pai é quebrar o orgulho. Sim. Porque é isso que nos impede muitas vezes de ir para o lugar secreto, é quebrar o orgulho. É quebrar aquela coisa do, sabe, eu aí sei, as eu posso. né? Comparações. Como entrou com o filho pródigo também. Como é que esse circuncismo vai... Então, assim... Primeira coisa para entrar. Né? Crises de crise total. Tô aqui com o Igor já tem 2 anos, chegou um cara agora, já tá... Sabe nem se fica, né? Já quer sentar na janela. Então, assim, não vai funcionar. Então, eu preciso quebrantar o meu orgulho e entrar em casa, sabe? Quebrar, não, peraí. Porque senão eu vou viver na síndrome do irmão mais velho. Pô, mas eu tô aqui na seara, tô aqui trabalhando, tô aqui... Não, mas você tá, meu filho, você não entendeu nada. Trabalhando aí, vamos voltar lá, terminar com a frase do Davi, né? Você tá aí fazendo a obra de Deus, mas não tá fazendo a vontade dele. E aí? Vai adiantar o quê? Né? Difícil. Chupando gelo. Quer saber mais sobre isso? Continua com a gente aí, que em breve a gente vai continuar o desfecho desse papo bom aqui, viu? Fica com a gente, acompanha a gente aí.